Bom dia, irmãos. Deus abençoe a todos. Convido a Santa e Amada Igreja para louvarmos a Deus mesmo, assentados com o hino 9. Santo, Santo, Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és, e has de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, não há nenhum outro, puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Convido a amada igreja à leitura do Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor. Como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço,
haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Convido a Santa e Amada Igreja, aqueles que puderem, se coloquem em pé. Louvemos a Deus com o Salmo 122, como uma convocação a este culto. Alegrei quando me disseram: vamos à casa de Deus. Nossos pés pararam junto às portas, teus portais, Jerusalém, construída bem compacta, onde as tribos vão subir, pois convém a Israel. Para o santo nome do Senhor, render sua gratidão. Lá estão os tronos de justiça, os da casa de Davi. Que prospere quem te ama, pela sua paz orai, por Jerusalém orai. Rei e paz entre os teus muros, nos palácios ricos bens, por amor dos meus irmãos, por amor de amigos meus, haja paz em ti, eu peço, pela casa do Senhor, buscarei o teu bem. Convido os amados irmãos a uma oração de invocação. Busquemos a presença do nosso Deus para o cultuarmos nesta manhã desse dia do Senhor. Oremos. Pai excelso, grande, eterno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor de toda a glória, Deus excelso, justo, benigno, bondoso, a Ti, Deus, rendemos toda a graça, toda a adoração, todo o louvor. Pedimos perdão pelas nossas falhas e pecados e lhe pedimos, Deus, que conduza todos os atos deste culto, pois desejamos, Deus, prestarmos um culto verdadeiro ao Senhor. Para tanto é necessário que o Senhor envie Teu Espírito Santo, Deus, nós rogamos a Ti, para que nos ensine cada ato deste culto e como cultuá-lo, Deus, em espírito e em verdade. Que Teu Santo Espírito venha nos iluminar para entendermos, Deus, toda a Tua instrução, escrita, lida, falada, cantada nesta manhã. E também te pedimos pelo Teu favor e graça, que o Senhor possa receber, ó Deus, os nossos louvores e a nossa gratidão. Muito obrigado, Deus, pela vida desta igreja. Muito obrigado, Deus, pelo Teu amor por nós. Pedimos que o Senhor assista aqueles que estão passando por problemas e tribulações e dificuldades. Que o Senhor os alcance onde eles estiverem, que o Senhor possa favorecê-los, abençoá-los, cuidar do coração deles, Deus, para trazer a Tua clareza, para que eles possam firmar-se cada vez mais nos seus caminhos. Muito obrigado pela Tua graça e amor. Receba, Deus, este culto segundo a Tua graça, e que Teu nome aqui seja homenageado, louvado, engrandecido. Fale conosco, pois precisamos da Tua instrução. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo é que oramos. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Convido a Santa e Amada Igreja para professarmos o voto da nossa segurança.
Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? Nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Os amados irmãos podem assentar-se. Os convido à leitura no Salmo 51, que é um salmo de confissão, escrito por Davi. Salmo 51, leremos até o verso 6. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Esse salmo, ele vai até o verso 19, né? É um dos salmos de confissão, um dos salmos penitenciais, escrito por Davi. Mas é um salmo muito rico no que demonstra e no que reflete a posição do homem diante de Deus. O homem, ele tem que ser penitente diante de Deus. Existe uma diferença entre o verdadeiro cristão e o homem que acha que não precisa confissão. E diante de Deus, essa diferença tem o nome de soberba. Quando o homem se coloca numa posição soberba, de não reconhecer diante de Deus que ele é errado e Deus é santíssimo, né? Se nós olharmos com sinceridade para a santidade de Deus, a moral de Deus que é revelada nas Escrituras, e todo ser humano, se nós olharmos para nós mesmos, nós vamos ver que há uma diferença muito grande, né? E que nós não alcançamos esse padrão de santidade, de purificação. Então o homem, necessariamente, ele tem que reconhecer diante de Deus as suas falhas, os seus erros, e saber que Deus é santo e perfeito e não nós. E nós precisamos desse perdão como um curativo, como um remédio para as nossas almas, né? O Senhor Jesus, ele menciona em uma de suas parábolas aquela do fariseu e do publicano, né? O fariseu, que deveria ser um líder da fé, deveria demonstrar humildade, ele simplesmente fez uma oração arrogante diante de Deus, né? Te dou graças porque não sou como aquele homem. Pelo contrário, eu oro tantas vezes, dou ofertas, faço isso e aquilo, né? E o publicano só dizia: Senhor, tem misericórdia de mim porque sou pecador. E Jesus diz então que quem foi justificado diante de Deus não foi o fariseu, em que pese a posição que ele tinha na religião judaica, né? O alto cargo que ele tinha ali, talvez, o ofício, né? Mas quem saiu justificado não foi o fariseu. Quem saiu justificado foi o publicano, que foi humilde diante de Deus, reconhecendo ser ele pecador e carente da misericórdia de Deus. Este salmo é um salmo muito lido em momentos de confissão, em todas as igrejas do mundo, ao longo das épocas, né? Mas muitas vezes alguma coisa passa desapercebida. E como o nosso tempo é restrito, eu quero apenas compartilhar com os irmãos, analisarmos aqui o verso 1. Quando Davi, obviamente, fazendo a sua penitência, reconhecendo
o seu pecado, né? O salmo inteiro ele vai reconhecer esse pecador. Ele diz: de fato eu pequei contra ti, de forma que será justo o teu falar, o que o Senhor julgar, o que o Senhor decidir, será justo, porque de fato eu fiz isso. De fato eu cometi tal pecado, né? Que ele está confessando aqui. Mas eu quero me deter no verso 1, onde ele vai dizer aqui: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Davi, ele recorre aqui não apenas à bondade de Deus, ele recorre aqui à benignidade de Deus, ele recorre à essência de Deus. Ou seja, Deus não é apenas bondoso, a bondade de Deus é um reflexo do seu caráter, da sua essência, do que ele é, um dos seus atributos, que é, ele é um ser benigno. Então, quando Davi, ele apela não apenas para a bondade de Deus, ele não está dizendo assim: Senhor, tem um ato de bondade para comigo, me perdoe esses pecados. Davi, quando ele recorre à benignidade de Deus, ele está acentuando o próprio pecado. E ele chama o próprio pecado de iniquidade. Veja o verso 2. Lava-me completamente da minha iniquidade. Então, ele está se colocando diante de Deus, apontando dois extremos, duas pontas, vamos dizer assim, totalmente distantes, muito distantes, que é a benignidade de Deus, o ser extremamente benigno na sua essência, não pode causar o mal, fazer o mal moral, tá? Deus causa o mal das adversidades, no seu juízo, mas Deus, ele não criou o pecado, ele não criou a maldade. Deus odeia a maldade, né? Por ser benigno. E Davi, ele reconhece que o seu pecado é mau, e o que ele cometeu foi iniquidade. Então, é como se ele traçasse um gráfico aqui, uma linha. Tá? Lá na ponta, lá em cima, a benignidade de Deus, que é tão grande a ponto de perdoá-lo, porque ele está confessando, arrependido do grande mal que ele fez. E na outra ponta, um ser totalmente destituído da glória de Deus, porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. Então, ele sente profundamente a tristeza, o verdadeiro arrependimento por ter cometido pecado. Então, ele diz assim, não é aquele remorso: Senhor, não me dê suas consequências, não deixe que suas consequências me alcancem por causa disso. Ele não fica com meio termos, né? Eu sou um ser humano, errar é humano, todo mundo erra. Ele não fica fazendo isso. Ele fala: o Senhor será tido justo no seu julgar e no seu falar, porque o Senhor é benigno e eu não consigo alcançar essa misericórdia. E ele reivindica até diante de Deus a situação que ele já nasceu, né? Eu já nasci em pecado. Em pecado me concebeu minha mãe. Mas eu odeio, eu me detesto por isso, porque eu sou um pecador. Então, ele traça uma espécie de gráfico aqui, né? Onde ele coloca a benignidade de Deus lá em cima, né? E a benignidade de Deus, ela é tão pura, ela é tão perfeita, que essa benignidade, ela vai ter duas ações práticas na vida do homem, né? Ela se apresenta em forma de misericórdia, quando o homem humildemente reconhece, sim, que ele é pecador e falho. Então Deus usa de misericórdia para ele, benignidade pura na essência de Deus, tá? E também reflete de forma prática na vida dos homens em forma de juízo, quando o homem obstinadamente continua pecando e não se importa com Deus, não quer se tornar um ser penitente, não quer reconhecer diante de Deus que Deus é benigno e ele pratica iniquidades, né? Os dois extremos. Então essa benignidade de Deus, ela vai atuar, é possível, né? Nós vermos, ou sentirmos, ou percebermos, né? Ela em duas frentes de forma prática na vida dos homens. Ou agindo, ou refletindo a misericórdia de Deus, que faz parte dessa sua benignidade,
ou o juízo de Deus, que por ser benigno, Deus não aceita e detesta todo o mal. Então, pensando apenas nesse verso 1, e também no 2, né, quando ele fala da iniquidade, né? Pensando como ele aborda Deus no começo da sua oração penitencial, de confissão, nós podemos ver que só tem duas opções para o ser humano. Ou receber a misericórdia de Deus, ou receber o juízo de Deus. Porque de fato o homem é pecador. Então não há uma terceira possibilidade. Não há a menor possibilidade de alguém passar desapercebido. Porque Deus é onisciente, Deus sabe todas as coisas. Não vai haver um erro de sistema onde a pessoa fala, que sorte, escapei, meu nome não apareceu ali, por algum motivo. Isso não vai acontecer. Ou a pessoa vai receber a misericórdia de Deus, ou a pessoa vai receber o juízo de Deus. Né? Então é isso que Davi, ele coloca na espécie desse gráfico aí que ele traça, né? Um gráfico imaginário, né? Mas numa ponta, a benignidade de Deus, não somente a bondade de Deus. Deus é bom, é claro, mas ele é bom por causa da sua benignidade, da sua essência. E essa essência de benignidade, ela vai agir somente dessas duas formas diante dos homens. Aquele que coloca ali, se humilha diante de Deus e fala, Senhor, eu reconheço de fato que preciso da tua misericórdia. Tem misericórdia de mim. Eu não estou em posição de ficar reivindicando nada. Eu apenas peço o teu perdão, porque de fato eu sou um pecador e me detesto por ser pecador. Já nasci em pecado me concebeu minha mãe. Eu já herdei o pecado original dos nossos pais lá no Éden, na queda, né? Então eu clamo ao Senhor que estenda a sua misericórdia sobre mim. Se nós não fizermos isto, a única alternativa que vai sobrar e restar é o juízo de Deus, porque essa benignidade não suporta e não pode conviver com o mal, com a maldade. Então Deus fará um juízo severo contra todo tipo de mal. Então, das duas, uma. Ou estaremos na misericórdia ou no juízo. Lembrando que disse Sproul, certa vez, um teólogo, né? Richard Charles Sproul. Ele disse certa vez, Robert Charles Sproul, ele disse certa vez, Deus não agiu com justiça para com os salvos. Ele não agiu com justiça, ele agiu com misericórdia. Para os que se perdem, Deus agiu com justiça. Mas com nenhum deles, Deus agiu com injustiça. Então, Deus nunca vai cometer injustiça. Mas ele vai está nas mãos dele a misericórdia e o juízo. Tá? Uma dessas duas coisas vai ser a decisão final para cada ser humano. Ou a misericórdia de Deus ou o juízo. Então, Davi, ele clama pela misericórdia de Deus. Esse momento é um momento de confissão, um momento litúrgico de confissão, de oração pelo perdão dos pecados. Né? Se alguém sentir o desejo de fazer uma oração confessando a Deus se porventura houver algum pecado não confessado, o momento será oportuno. Tá? E se sentir o desejo também de falar, Senhor, eu apelo pela tua benignidade, porque de fato eu me detesto porque eu já nasci pecador, eu sou pecador. A sua essência é benignidade, a minha essência é a tendência para o erro, para o mal. Então eu me detesto por isso. E eu peço que o Senhor me purifique e me limpe, para que o Senhor possa me restaurar e eu possa continuar então a minha peregrinação de forma mais justa, buscando cada vez menos minorizar, né? A nossa luta é cada vez minorizar mais o pecado até o ponto de estarmos de glória em glória até a estatura de varão perfeito. Convido a Santa Amada Igreja uma oração de confissão, uma oração silenciosa. Logo em seguida estarei orando em voz audível. Oremos.
Glorioso e excelso Deus, nós te louvamos, Senhor, nesse momento, Pai, momento penitencial. Nós fazemos como Davi, Deus, e apelamos pela tua benignidade, pelas tuas misericórdias, Senhor. Ou o Senhor usará de misericórdia ou de juízo. Portanto, Deus, nós entendemos e nos detestamos, Deus, porque erramos constantemente e pedimos perdão, Senhor. Perdão pelas nossas falhas e pecados, Deus, perdão porque erramos de diversas formas. E o Senhor é extremamente benigno, o Senhor é justo, é santo, o Senhor não pode conviver com o mal. E por isso lhe pedimos perdão, Deus, pelas nossas falhas e pecados. Apelamos, Deus, pelas tuas muitas misericórdias. O Senhor será justo se o Senhor usar de juízo para conosco. Mas nós apelamos pelas tuas benignidades para que o Senhor use conosco de misericórdia. Sê propício a nós, Senhor, tem misericórdia de nós que somos pecadores. Nós lhe pedimos, Deus, sinceras desculpas pelas nossas falhas e pecados. E cremos, Deus, que cada pecado perdoado é um pecado que o Senhor nunca mais nos lançará em rosto. Muito obrigado pela tua graça e amor, pela bênção do teu perdão. No nome santo de Jesus oramos. Amém, Senhor, e glórias a ti. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para louvarmos a Deus com o hino 304. Aquele que sentir o desejo poderá estar ofertando também nesta manhã. Hino 304. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Fazer-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro de agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênçãos para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Fazer-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, todo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, avisando que crentes em Cristo, jubilosos no céu hão de entrar. Fazer-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor, para ser um vaso de bênção. É mistério, uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida
divinal, faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Irmãos, estamos estudando no Catecismo os sacramentos, né? Estamos analisando sobre a Santa Ceia do Senhor. Chegamos hoje no dia do Senhor 29. Então convido a Santa e Amada Igreja para analisarmos perguntas e respostas 78 e 79. Dia do Senhor 29. Nós já estamos analisando os dois sacramentos que o Senhor Jesus incorporou à liturgia da sua igreja. Já analisamos o Santo Batismo e estamos analisando a Santa Ceia do Senhor desde o dia 28. Estamos analisando a Santa Ceia do Senhor, tá? Dos dias 26 e 27 foi o Santo Batismo e neste momento estamos analisando a Santa Ceia do Senhor. Dia do Senhor 29, pergunta 78. Então, o pão e o vinho são realmente transformados no corpo e sangue de Cristo? Resposta: não. A resposta é enfática. Não, ponto. Tá? Uma afirmação. E aí, então, depois explica. Tá? Note que não está assim, não, vírgula. E continua explicando. Isso torna, o fato de colocar um ponto final, dizer não, ponto final, torna a resposta enfática. Tá? Então, o pão e o vinho são realmente transformados no corpo e sangue de Cristo? Resposta: não. Ponto final. Por que assim? Nós já vamos ver a explicação, né? Mas por que assim? Porque esse foi, como nós comentamos um pouco, né, no dia do Senhor passado, no domingo passado, este foi um dos grandes absurdos que a igreja que se desviou ao longo do tempo cometeu. Dizer que o pão ministrado na Santa Ceia se torna o corpo. Cristo, ele se torna ali presente no corpo de Cristo, naquele pão, a ponto dos fiéis não poder sequer morder o pão, porque estaria mordendo o corpo de Cristo. Isso é muito absurdo. Por quê? Primeiro, porque não é este o ensino bíblico, né? Nós já vimos isso várias vezes. E segundo, que isso gerou mais um motivo de idolatria. Tá? Então as pessoas começaram a adorar outro elemento construído pelas mãos humanas. Assim como as pessoas adoram imagens construídas pelas mãos humanas, elas começam a adorar aquele pedaço de pão. Mesmo que na mente delas a intenção não seja essa, porque eles querem adorar a Cristo. Mas quando o ensino sobre Cristo é errado, ele vai gerar consequências erradas na vida das pessoas. É importante frisar que todas as doutrinas bíblicas são extremamente importantes para a vida de cada um dos cristãos. Nós não congregamos só para ser salvos. Eu só quero a minha salvação, então nem me preocupo com outras doutrinas. Não. Tudo que Deus revelou faz parte de uma única revelação, que vai se completar, né, com a salvação final. Mas todas as doutrinas, foi como ontem foi estudado o fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito são vários elementos, várias virtudes ali, elementos reais, nobres, que devem ser cultivados, que tornam o fruto do Espírito. A mesma coisa, ampliando tudo na questão da doutrina cristã. Todas as doutrinas são importantes. Infelizmente, nós estamos numa época onde as pessoas estão tão centralizadas nelas próprias, que elas buscam a Deus agora somente para ser salvas. Elas não buscam mais a Deus porque reconhecem os atributos de Deus, os feitos de Deus, o caráter de Deus, a justiça e a misericórdia
nas doutrinas que Deus revelou, e isso as fazem admirar a Deus e serem gratas a Deus, e por isso servem a Deus. Não, isso tudo se perdeu aí quando a igreja começou a se afastar de Cristo. Tá? Hoje as pessoas, quando buscam igreja, quando buscam um culto a Deus, ou é para serem abençoadas, ou é porque não querem perder salvação, como dizem, né? Querem ser salvas e tudo mais. Isso é um culto a si mesmo. Porque as pessoas então estão fazendo Deus apenas de um instrumento para o seu próprio benefício. Tá? Então todo tipo de idolatria e todo tipo de erro doutrinário foi corrigido no século XVI. Tá? Então a igreja ela voltou totalmente às escrituras. Então voltando aqui à pergunta 78. Então o pão e o vinho são realmente transformados no corpo e no sangue de Cristo? Resposta não. E aí vem explicando. Do mesmo modo que a água do batismo não se transforma no sangue de Cristo, nem é a própria purificação dos pecados, mas é simplesmente um sinal e uma garantia disso da parte de Deus, assim também o pão na ceia do Senhor não se transforma no próprio corpo de Cristo. Embora seja chamado de corpo de Cristo, conforme a natureza e o uso dos sacramentos. Tá? Ele é de fato chamado corpo de Cristo. Ele representa, ele é um sinal visível do que Cristo fez por nós. Mas Cristo não vai se transformar, cada pedacinho de pão que nós pegarmos, não vai se transformar no próprio Cristo e que nós vamos comer. Isso é extremamente ofensivo a Deus. Tá? Tem outros desdobramentos disso que nós nem temos tempo, né, de comentarmos. Né? Um estudo mais aprofundado sobre os sacramentos podemos até falar. Mas isso é extremamente ofensivo a Deus e extremamente herético, além de gerar a idolatria que Deus abomina. Deus abomina a idolatria. Pergunta 79. Por que então Cristo chama o pão de seu corpo e o cálice de seu sangue, ou de nova aliança no seu sangue? E por que Paulo fala da comunhão do corpo e do sangue de Cristo? Resposta. Cristo fala dessa maneira por um motivo importante. Ele quer nos ensinar, pela sua ceia, que do mesmo modo como o pão e o vinho nos sustentam a vida temporal, assim também o seu corpo crucificado e o seu sangue derramado são o verdadeiro alimento e a verdadeira bebida da nossa alma para a vida eterna. Bem, o ser humano ele precisa, o pão e o vinho, eles têm diversos significados, né? A manutenção da vida e a alegria. O pão representa o alimento que nos mantém vivos, né? E o vinho representa a alegria, momentos festivos, momentos de descontração, de tranquilidade, né? De paz. Cristo, ele é o nosso pão e ele é o nosso vinho. Porque se nós olharmos ali no Antigo Testamento, quando Deus vai fazer a promessa com Abraão, aparece um sacerdote para ele, chamado Melquisedeque. E esse sacerdote, ele tipifica Cristo, conforme nós vamos ver lá em Hebreus capítulo 7, né? Então, esse sacerdote que aparece para Abraão é a mesma ordem sacerdotal que Cristo assume seu sumo sacerdócio após sua morte e ressurreição. É a ordem sacerdotal de Melquisedeque. E esse Melquisedeque que aparece para Abraão, ele leva pão e vinho para Abraão, né? Que é uma representação de Cristo. E o apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, me falha um pouco a memória agora se é aos Gálatas ou aos Efésios. Eu acho que é aos Gálatas. Ele diz que quando Deus fez a aliança com Abraão, uma aliança que existe até hoje, tá? Quando Deus fez a aliança com Abraão, Deus pregou o evangelho a Abraão. Isso lá nos primórdios, ainda nem havia povo judeu. Nem havia povo judeu. Deus levantaria essa nação dos descendentes de Abraão. Isaac nem havia nascido ainda, né? Abraão nem imaginava que teria um filho. Ele achava que já não ia mais poder ter um filho, né? Então, quando Deus vai fazer a aliança com Abraão, Deus prega o evangelho para Abraão. Então, Abraão, ele tem o sinal visível
quando o Melquisedeque, o sacerdote Melquisedeque, ele entrega pão e vinho, que é quando Abraão dá o dízimo de tudo, o despojo, que ele venceu a guerra dos 5 reis, né? E Deus prega o evangelho para Abraão e falou assim, olha, estou levantando de ti uma descendência, tá? E em ti serão abençoados todos os povos da terra. Diversas nações serão abençoadas, né? Todas as nações da terra serão abençoadas em você. É por isso que os gentios também são salvos. Todas as nações da terra, não somente aqueles descendentes naturais que eu vou gerar através de você, tá? Então, Cristo, ele fala dessa maneira porque isso é um sinal visível. Meu corpo, tá? É a manutenção da sua vida, tá? E o vinho é a alegria que eu vou conceder para você, que eu concedo para você, tá? Houve um filósofo certa vez que disse que o homem ele só trabalha para o seu lazer, né? Porque a única coisa que o homem pode tirar dessa vida é um pouco de lazer e de entretenimento. Fora isso, a vida dele é só um enfado. Então, Cristo ele fala, eu vim trazer o verdadeiro pão, eu sou o pão da vida, tá? E quando lá nas bodas de Caná que ele transformou água em vinho, ele falou assim, não, eu vou manter a felicidade, a alegria da sua vida. Então ele quer nos ensinar pela sua ceia que do mesmo modo que o pão e o vinho nos sustentam a vida temporal, assim também o seu corpo crucificado e o seu sangue derramado são o verdadeiro alimento e a verdadeira bebida de nossa alma para a vida eterna, tá? Irmãos, não existe uma felicidade eterna fora disso. O homem ele pode ter momentos de felicidade na vida, mas aquilo vai passar, é temporal. O homem natural, o homem ímpio, né? Essa daqui é uma alegria eterna, que nós começamos a desfrutar já nesta vida, mas ela se tornará efetiva, né? Totalmente aprofundada, vamos dizer assim, na vida eterna, quando não tivermos mais nesse corpo de sofrimentos. E ainda mais, por esse sinal e garantia visíveis, ele nos quer assegurar, primeiro, que pela operação do Espírito Santo, nós participamos do verdadeiro corpo e sangue, tão certo como recebemos com nossa boca esses santos sinais em memória dele. Segundo, que todo o seu sofrimento e obediência são nossos, tão certo como se nós mesmos tivéssemos sofrido e pago por nossos pecados. Então, aquela cruz, ela pertencia a nós, tá? Então, quando diz que Cristo levou cativo o cativeiro e na cruz ele levou a maldição que estava sobre nós, porque a Escritura diz, maldito aquele que é pendurado na cruz, ele levou sobre nós todas essas dores. Eu quero convidar os irmãos para lerem aqui em Deuteronômio, capítulo 27, quando Deus, aqui Moisés, está preparando o povo para entrar na terra prometida, tá? Qual a tipificação disso? Tudo que acontecia no Antigo Testamento, nós sabemos, apontava para Cristo e a igreja, tá? Isso aqui representa nós, na nossa caminhada nesse deserto desse mundo aqui, para entrarmos na terra que Deus nos promete, que é o paraíso de Deus, tá? Só que aí Deus fala, proponho a bênção e a maldição para aquele povo, tá? Se vocês cumprirem todos os meus mandamentos, essas bênçãos virão e te alcançarão, bendito será o entrar, bendito será o sair, bendita a tua amassadeira, bendito os teus animais, bendito o fruto do teu ventre, bendito... um monte de bênção ali. E depois, se vocês não cumprirem todos esses mandamentos, muitas maldições, né? O que acontece? Eles não conseguiriam cumprir todos aqueles mandamentos. Então aqui fica explícito a necessidade de Cristo, porque Cristo cumpriu todos esses mandamentos para a sua igreja, tá? Então, ele cumpriu por nós o que nós não poderíamos cumprir. Então nós vamos herdar somente as bênçãos e não as maldições. Agora, se nós não estivermos em Cristo, não há um Redentor para nós, não há esperança. Porque quem que vai cumprir todos os mandamentos? Eu não consigo cumprir.
todos aqueles mandamentos para herdar todas aquelas bênçãos? É impossível para mim, porque eu já nasci pecador, como nós lemos agora no Salmo 51, verso 5. Já nasci em pecado eu concebi minha mãe, não consigo cumprir todos esses mandamentos, por mais que eu queira. E por mais que eu entre em conflito comigo mesmo, certo? Eu procuro sempre cumprir, né? Mas o ser humano não consegue. Então, olha só aqui as bênçãos e as maldições e a justiça de Deus. Quando nós lemos isso, do verso 11 ao verso 26, nós ficamos apavorados. Mas vemos que é justo haver maldição para quem pratica essas coisas aqui, certo? Agora, nós estaremos justificados diante de Deus, tá? E não herdaremos nenhum tipo de maldição, tá? Porque nós não vamos fazer essas coisas. Olha só, Moisés deu ordem naquele dia ao povo dizendo: quando houveres passado o Jordão, estarão sobre o monte Gerizim, para abençoarem o povo, tal, né? Estes, Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim, para abençoar o povo. Agora olha só, verso 13. E estes para amaldiçoar estarão lá. Está vendo que Deus ele vai usar misericórdia e juízo. Não tem como fugir disso. Deus vai usar misericórdia com alguns e juízo com outros. Então, para abençoar o povo, Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E estes para amaldiçoar estarão sobre o monte Ebal, Ruben, Gade, Azer, Zebulon, Dan e Naftali. Os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão. Os levitas são os oficiais, os sacerdotes. E assim Deus usa a igreja até hoje para testificar a todas as nações que Deus fará ou misericórdia ou juízo. Então está sendo testificado ao longo do tempo para todas as pessoas, para que fique claro e patente que Deus fará ou misericórdia ou juízo, né? Então, veja só, os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão. Agora vem diversas maldições que só Cristo, ele levou essas maldições todo no madeiro. Quem está em Cristo não vai pagar preço por essas maldições. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto, e todo o povo responderá amém. Mandava todo mundo confirmar com a verdade. O amém significava a verdade. Deus vai fazer isso. Maldito aquele que desprezar a seu pai ou sua mãe, todo o povo dirá amém. Maldito aquele que mudar os marcos do seu próximo, quer dizer, furtar alguma coisa de alguém, nem que seja o direito que as pessoas têm de alguma coisa, tá? Maldito aquele que fizer o cego errar o caminho, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com a madrasta, porquanto profanaria o leito de seu pai, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se ajuntar com um animal, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com sua irmã, filha de seu pai, ou filha de sua mãe, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com sua sogra, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que ferir o seu próximo em oculto, e todo o povo dirá amém. Esse ferir ao seu próximo em oculto não é só fisicamente, é de diversas formas. Maldito aquele que aceitar suborno para matar pessoa inocente, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Então não tem escapatória. Porque as palavras dessa lei não é só essas maldições, é tudo aquilo que Moisés vem dando de lei para o povo cumprir desde o começo da Torá, né? Então, a Santa Ceia ela vai representar para nós o descanso e a segurança quando nós estamos ali vendo o ministro partindo o pão e distribuindo a ceia, quando nós participamos, tudo isso está sendo manifesto para nós e para quem estiver presente, tá? Que Cristo pagou essas maldições por tudo isso. Embora ele não tenha feito nada dessas coisas, tá? Ele cumpriu a lei, que era a nossa obrigação, certo? E pagou o preço da maldição de todas essas coisas que ele nunca fez, como se ele tivesse feito. Então, a Santa Ceia do Senhor, ela representa para nós o descanso em Cristo. E também nos mostra quão severo será o juízo de Deus.
Imagina se nós vivêssemos nesta época aqui, né? Moisés fazendo aquele discurso, falou, vocês vão ter que fazer tudo isso, e o próprio Deus disse para Moisés, o povo não vai cumprir essas coisas. O próprio Deus disse para Moisés. Depois, se você ler a sequência do texto, não sei se são no capítulo 28 ou 29, o próprio Deus diz, o povo não vai cumprir todas essas coisas, tá? E Moisés, antes de morrer fala, Deus me revelou que vocês não vão cumprir essas coisas, tá? Mas esta é a lei, então, isso tudo aponta para Cristo. Então nós vemos a necessidade de Cristo. A Santa Ceia do Senhor, quando nós pensamos nela, participamos dela, ou vemos a ministração da Santa Ceia do Senhor, deve gerar em nós uma gratidão profunda. Muito obrigado, Senhor, porque seu corpo foi moído lá, era para ser eu. Era para ser eu ali. Muito obrigado, porque o Senhor me livrou de todas essas coisas. Então ela vai gerar descanso em cada um de nós. Para o próximo dia do Senhor é muito importante, nós vamos ver qual a diferença do nosso culto com a missa do Papa. Vai ser muito importante para nós analisarmos também essa questão. Que Deus abençoe a sua palavra. Convido a Santa e Amada Igreja para louvarmos a Deus com o Salmo 2. Porque se amotinam as nações, pensam os povos sempre em vaidades. Os reis da terra tomam posições e os governantes buscam unidade contra o Senhor e contra seu ungido, dizendo os laços seus vamos romper, suas algemas lançaremos fora, deles queremos nós nos desfazer. Porém aquele que nos céus está, põe-se a rir, o Senhor zomba deles, na sua ira hás de lhe falar, no seu furor os deixará turbados. Constituí meu rei, o meu ungido, sobre o meu santo monte de Sião, proclamarei do Senhor seu decreto. Disse: és meu filho, hoje te gerei. Pede a mim e herdarás nações, e os fins da terra como tua posse. Com teu bastão de ferro as quebrarás, qual vaso de oleiro despedaçarás. Agora, pois, ó Rei, sede prudentes, deixai-vos, ó juízes, exortai, prestai a Deus serviço com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o Filho ungido do Senhor, para que sua ira não se acenda, no seu caminho ainda pereçais, quando em breve seu furor se levantar. São todos nele bem
ai, são todos nele bem-aventurados, todo que nele se refugia. O Salmo 2 é um salmo messiânico, se refere a Cristo, né? Este filho é o Filho de Deus, que é Cristo. E aqui diz, beijai o Filho ungido do Senhor, para que a sua ira não se acenda, né? O beijo era um pacto de aliança, de amizade, de cordialidade, de fidelidade que eles davam. É por isso que o beijo que Judas deu em Cristo, ele tem na nossa cultura brasileira, né? Ele não tem tanto significado assim, é mais usado para uma afetividade, um carinho, alguma coisa, né? Mas na cultura oriental, não só dos judeus, na cultura oriental, era um pacto de lealdade, de aliança, né? Então, é por isso que os homens beijavam, até outros homens no mesmo rosto, ou na testa, ou na mão, né? Era um sinal de aliança, de fidelidade, de um pacto e tal, né? Então, quando diz aqui, beijai o Filho do Senhor para que a sua ira não se acenda, vai para o lado certo, porque é ou misericórdia ou juízo. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para a leitura do Salmo 50. Leremos apenas o verso 5, mas eu convido os irmãos que mantenham suas Bíblias abertas. Salmo 50, verso 5. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Até aqui, vamos a uma breve oração. Pai, Senhor e Deus de todas as coisas, Deus de toda a vida, de todos os espíritos, Senhor de toda a carne, Deus que reina no universo, cujos planetas, os sistemas, as galáxias, tudo pertence ao Senhor. Até mesmo aquilo que os homens ainda não descobriram, se houver algo que não foi descoberto, tudo pertence ao Senhor. E o Senhor é dono legítimo de toda a tua criação. E a ti pertencem todas as pessoas, Senhor. E o Senhor tem direito sobre todos nós. E nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é benigno e é também misericordioso e fará justiça. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus perfeito. Neste momento, Deus, diante da tua santa palavra, mais uma vez eu lhe peço perdão pelas minhas falhas e pecados. E eu rogo a ti que somente o teu Santo Espírito fale através de mim nesta manhã. Que tudo que for falado aqui, Deus, seja ministrado pelo teu Santo Espírito, que nada saia dos meus lábios que não proceda do Senhor, mas que o seu Santo Espírito fale através de mim. Que neste momento, Deus, eu diminua, eu desapareça e só prevaleça a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, é que eu oro. Amém, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o Senhor misericordioso, o Deus todo-poderoso, o justo juiz. O Salmo 50, de autoria de Asaf, e o pano de fundo desse salmo é mostrar a verdadeira essência do culto que Deus recebe. Irmãos, segundo as Escrituras, não com essas palavras que eu vou dizer, mas segundo a contextualidade das Escrituras, não é todo culto que Deus recebe. Não é só dizer, este culto é para Deus, e consagrar o culto a Deus, e ter atos de culto que Deus não quer. Não é todo culto que Deus recebe. Deus só recebe o culto que ele determinou que deva ser daquela maneira. Então, Asaf, no Salmo 50, ele tem como pano de fundo o culto, a essência do culto que Deus recebe. Nós vamos meditar um pouco acerca deste assunto.
Interessante que já comentei com os irmãos várias vezes que a primeira bênção, né, que o judeu recebia quando nascia era dada pela mãe, que era o seu nome, né? Asaf não foi diferente, mas o seu nome significa coletor ou recolhedor. Eu sinceramente não. Eu acho que a mãe de Asaf era muito mais inteligente do que eu, porque eu não consigo entender como que ela quis abençoar Asaf, né? Mas com certeza alguma bênção ali deve ter, né? Mas coletor ou recolhedor, tá? Nem sempre é possível entender o que pensava a mãe ao dar um nome ao seu filho, mas esse é o seu significado. Ele era filho de Baraquias, da tribo de Levi. Davi o colocou como um dos seus músicos durante a transposição da arca, junto com Emã e Etã. Isso aí está lá em 1 Crônicas, não precisa abrir não, capítulo 15, 16 a 19. Quando eles foram fazer a transposição da arca, Davi levantou cantores, né? Pessoas que fossem dirigindo louvor para que o povo fosse atrás, cantando com eles enquanto faziam essa transposição. Asaf, ele compôs 4 salmos. Os 50 que nós lemos, lemos um versículo, né? Os 73, os 78 e o 83. O 78 é um salmo didático. O 73 mostra a sua própria transformação pessoal, tá? A transformação do seu pensamento. E o 50, a essência do culto. Bem, se nós olharmos a abordagem de Asaf nesses salmos, tá? Nós vamos ver que ele passou por 2 procedimentos aqui. Primeiro, uma transformação pessoal no próprio culto. Porque quando ele escreve o Salmo 73, ele vai demonstrar, vamos ler lá para que fique mais claro, que ele passou por uma transformação pessoal. Porque ele olhava os ímpios, ele via que os ímpios prosperavam, e ele queria ser igual aos ímpios. Então ele olhava os de fora, ele olhava para as pessoas lá fora, a sociedade, como eles viviam. Aparentemente não havia juízo de Deus sobre aquelas pessoas. Parece que aquelas pessoas seriam mais felizes do que os que estavam em casa, né? Na casa de Deus. E ele começa a invejar aquelas pessoas e o coração dele começa a querer se tornar igual àquelas pessoas. Ele começa a desejar ser igual àquelas pessoas. Mas é num culto que ele percebe que aquelas pessoas pagarão um preço alto. Veja aqui o Salmo 73, versos 17 a 20. Até que entrei no santuário de Deus e atinei o fim deles. Deles é os ímpios, porque ele está olhando e falando, mas eles prosperam, eles fazem, se dão bem, né? E você nota que o coração dele ele tá com o pé lá fora. Ele está indo para o mundão. É isso que está acontecendo com Asaf. Mas aí, num culto, ele percebe, Deus fala com ele, né? Então veja o verso 17. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Então, Deus mostra para ele e fala assim, olha, Asaf, eu conheço teu coração e eu sei o que você está pensando. Lá fora é melhor, né? Você acha que lá eu não estou vendo o que eles estão praticando, eu não vou fazer justiça, eu não vou fazer juízo com eles, a vida deles vai ser um mar de rosas, vai ser só alegria, e aqui não, na casa de Deus não é isso que você está pensando, né, Zaf? Mas eu vou te mostrar o que vai acontecer com eles e como você é bem-aventurado por estar aqui. E aí então, ele escreve o Salmo 50. Os Salmos, na disposição dos Salmos, ele não está na ordem certa de tempo, né? Tem o Salmo 90, por exemplo, foi escrito muito antes do Salmo 1. Né? Então, os Salmos eles não estão na disponibilidade de tempo aqui. E aí, então, ele escreve o Salmo 50. Então, embora
o tema do Salmo 73 é a transformação pessoal dele, parece que sem essa transformação, ele não conseguia ver a excelência do culto a Deus que ele ministra no Salmo 50, tá? E agora, antes ele invejava os ímpios e queria ser como eles, quando ele escreveu o Salmo 73. Agora, ele vê claramente que mau negócio ele estava fazendo. Ele percebe que o pé dele estava a um passo do abismo. Que ele ia cair numa cilada, numa armadilha, mas Deus o livrou. E aí, então, com gratidão, ele escreve uma essência de culto, né? Como seria o culto, tá? Então, veja o verso 1, ele começa mostrando a trindade. No original hebraico, no verso 1 aqui, nós vamos encontrar 3 expressões. El, Elohim e Yahvé, tá? Que são essas 3 que estão traduzidas aqui, mais ou menos para nós aqui, mas está correta a tradução, tá? Poderoso, Senhor e Deus, tá? Então veja aqui, ó. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra, desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Então, Asaf está dizendo o seguinte: Deus fala no seu santo templo. Mas quem fala, que nem no nosso culto, Deus fala conosco e nós respondemos com louvores. É uma interação. Nós não estamos aqui assistindo uma coisa. Quando a gente vai no cinema, a gente fica ali quietinho, né? Assistindo um filme lá, tá? Se a gente dormir, dormiu, não tem problema nenhum. Aqui não, aqui Deus está presente e nós estamos interagindo, tá? Então Deus nos instrui e nós respondemos a Deus. Nós entendemos a instrução de Deus e respondemos louvando a Deus pelos seus feitos, né? E pela sua graça. Por isso que cantamos, que assim Deus quer, em resposta à instrução que Deus nos dá. Então nós vemos aí que ele começa mostrando a trindade. E ele usa 3 nomes aqui, tá? Poderoso, Senhor e Deus. Elohim e Yahvé. Elohim é usado para descrever realmente a trindade, tá? Então, poderoso Deus e Senhor, ou seja, Deus juiz implacável e Senhor misericordioso. O primeiro elemento a ser observado na essência do culto é exatamente quem está sendo cultuado e por que ele está sendo cultuado. Tá? Então, a resposta: quem está sendo cultuado é o Deus triuno, todo-poderoso, o Senhor Deus Criador dos céus e da terra. É Ele que está sendo cultuado aqui. E por que ele está sendo cultuado? Por causa dos seus atributos. Porque ele é perfeito, santo, benigno, misericordioso e justo, além de outros atributos que ele tem. Então, quando nós estamos... O que Asaf entendeu, que o Asaf ele ficava no culto pensando lá fora. Ele estava com o corpo no culto, mas a cabeça dele estava em outro lugar. Ele estava lá fora, em outro lugar qualquer. Ou seja, ele ia se perder. Se perde. Vai se perder totalmente. Aí, Deus fala com ele. Fala, Asaf, olha o que vai acontecer com eles lá de fora. Né? Então, quando ele escreve o Salmo 50, ele começa então a fazer uma essência do culto, né? E este culto é direcionado totalmente a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Depois, ele começa, dos versos 2 a 4, a falar o julgamento do seu próprio povo, ou seja, o povo é intimado a responder. A intimação é os céus e a terra. Veja aqui, ó, dos versos 2 ao 4. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja a grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Então veja que Deus, ele vai receber a adoração da sua igreja e ele vai discernindo o seu povo. Porque quando nós falamos igreja, nós não vemos
Nós não conseguimos ver como Deus vê. Por exemplo, eu não sei o seu coração e a sua mente. Você está aí, você não sabe o meu coração e a minha mente. Você pode analisar o que eu estou falando, mas você não consegue analisar o que está no meu coração e na minha mente. Você não consegue fazer isso. E eu não consigo analisar o que está no seu coração e na sua mente. E nós nem devemos fazer isso porque não compete a nós. Mas Deus, no seu culto, ele discerne os verdadeiros adoradores. Certo? Então ele julga o seu povo. E quando ele fala, intima os céus e a terra, ele está falando os privilégios celestiais que seu povo recebe para viver nessa terra corrompida, sem se corromper com este mundo. Desta forma, cada correção que a gente sentir de Deus, quando Deus está dando a instrução para nós, cada correção será no sentido de preservar o povo e mantê-lo no caminho. Vocês conseguem entender? Então, Asaf, antes ele escreve o Salmo 73 falando, poxa, os lá de fora que são felizes. A gente aqui fica nesses cultos, mas eles lá que são felizes e tal. Num culto, Deus fala com ele. Depois ele escreve a essência do culto. Ele fala, Deus está discernindo os nossos pensamentos. E quando Deus nos corrige, como ele corrigiu a mim, é para me preservar sem que eu pague as consequências da loucura que eu ia fazer. Porque Deus é Deus de amor. Então Deus está aqui nos amando neste exato momento. E a sua instrução, seja ela algo que nos edifique, que nos traga algum tipo de profecia, que nos traga alguma luz para o nosso caminho, ou seja ela uma correção para as nossas vidas, é amor de Deus por nós. Porque sem esses elementos, nós simplesmente estaremos como um barco à deriva. Aí, onde o vento batesse, a gente iria. Porque é assim, ser humano. Então, Deus ele demonstra esse grande amor para conosco. Não é bonito isso? Eu considero isso maravilhoso, porque o culto não é só uma prática religiosa que nós temos. É uma tradição religiosa, porque eu quero ser salvo, ou porque eu não quero ir para o inferno. Não, o culto é uma interação. Deus está cuidando de nós agora. Não importa a nossa situação, se está tudo bem, ou se nós estamos destruídos emocionalmente, Deus está nos amando neste exato momento, nos instruindo, cuidando de nós, nos corrigindo, nos mostrando um caminho a seguir, fazendo alguma coisa para o nosso benefício. Não é lindo isso? No momento em que nós estamos adorando a Deus. Poderia ser um culto, e Deus teria esse direito, onde nós só pagássemos aí algum tipo de coisa aí, trazer oferendas e botar o rosto no chão e adorar a Deus e tal, sem receber instrução nenhuma. E Deus teria direito de fazer isso. Mas, no entanto, Deus interage conosco, né? A gente vem aqui, cultua a Deus e Deus derrama seu amor sobre nós. Muitas vezes nós nem percebemos que Deus está fazendo isso conosco. Mas Ele está cuidando de nós, né? Por isso que é muito importante nós entendermos o culto. E agora, então, ele vem falar o verso 5, né? Depois que ele fala, olha, quem está falando nesse culto é o Senhor, o Todo-Poderoso, o Deus. É Ele que está falando. Quem tem toda a autoridade no universo. Tá? E Ele nos ensina o caminho, nos preserva, até mesmo quando vem nos corrigir, é para preservar o nosso caminho, como aconteceu comigo. Eu estava com o pé lá fora e é isso que o Asaf está dizendo aqui. Tá? E ele falou, então, isso não é exclusividade minha, é com todos nós. Deus fala isso, olha a essência do culto, né? Que ele está, essa estrutura. Aí, então, Deus fala, se vier correção, é no sentido de nos preservar e manter-nos no caminho. E aí, então, ele vem no verso 5, tá? E no verso 5, ele vai fazer a separação entre os dois povos. O de Deus e os ímpios. Independente se o povo de Deus está aqui dentro pensando em estar lá fora, ou se o ímpio está aqui dentro, mas continua ímpio. Né? Entende? Então, ele faz uma separação aqui, ó, verso 5. Congregai os meus santos, os que fizeram aliança por meio de sacrifícios. Então, ele olha o povo no culto e ele fala assim,
congrega os meus santos. Tá? Nós vemos pelas nossas confissões e até mesmo pela história que a igreja visível, a igreja física, ela não é formada só de cristãos genuinamente convertidos. Existem pessoas dentro da igreja que não são convertidas. E que, não estou me referindo à nossa igreja local, os irmãos estão entendendo, estou dizendo ao longo da história, né? As nossas confissões falam isso. Existem os hipócritas junto com o povo de Deus, caminhando junto. É como Jesus falou, o trigo e o joio. Isso vai até o final. Tá? Então não é o fato de uma igreja ser uma igreja fiel, que todo mundo que está ali pode acontecer, né? Deus permite que em algumas igrejas nunca acontece, mas é possível acontecer de ter pessoas que estão lutando contra, vamos dizer, né? Então, aqui no Salmo 50, verso 5, ele diz: congregai os meus santos. Quem são esses? Os que fizeram aliança comigo. Tá? Então, esse versículo ele faz separação de dois povos: o povo de Deus e os ímpios. Mesmo aqueles que estão de corpo presente no culto, mas não estão em espírito. E é por isso que Jesus fala, o culto que Deus recebe é um culto em espírito e em verdade. Tá? Então, o culto cristão, ele não é uma manifestação cerimonial. Tá? Então, eu tenho que ir lá cumprir aquela oferenda. Nós sabemos de outras religiões que a pessoa tem que ir lá cumprir alguma determinada coisa e tal, né? O culto não. O culto cristão é amor e sinceridade com Deus. Fala, Senhor, eu nem sou digno de estar aqui, mas eu reconheço o Senhor, meu Deus. Tem misericórdia de mim, que sou pecador, mas estou aqui para te cultuar. Vou cumprir o quarto mandamento, aqui estou. Tá? E Deus vai nos instruindo e nos falando. Tá? Então o culto cristão é um culto moral. E ele vai dizer, congregai os meus santos. Santos, nós sabemos, né? Que santo é separado. E reconhecidos durante o culto, mesmo que haja uma multidão de ímpios juntos no mesmo lugar, Deus reconhece o seu povo. Então ele fala, ele congrega os seus santos, mesmo que haja uma multidão de ímpios. Veja o que diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versos 19 a 22. 2 Timóteo, capítulo 2, 19 a 22. Entretanto, 2 Timóteo 2, 19 a 22. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com que os de coração puro invocam o Senhor. Então o que ele fala? O que Paulo está dizendo aqui, né? Ele está dizendo o seguinte: numa casa não tem só vasos de honra, tem vasos de desonra também. Não tem só utensílios de ouro e prata, tem utensílios de madeira também. Agora, na casa de Deus, nós podemos escolher quem nós seremos, né? Não, eu quero ser desses que fazem aliança com Deus através daquilo que vê. Congregue os seus santos, eu quero estar no meio desses santos, tá? Então, vários personagens bíblicos fizeram aliança com Deus para estarem, né, entre os seus santos. Então o apóstolo Paulo fala, olha, numa grande casa tem muita coisa, mas Deus manda congregar os seus santos porque Ele conhece os que são seus. Então Deus, enquanto Ele está nos instruindo, Ele discerne que nós somos dele. Tá? Então, irmãos, não importa a quantidade de pessoas. Tá? Nem sempre é bom. Nós queremos, é bom uma igreja, mas nem sempre é bom.
Porque o que importa é adorarmos em espírito e em verdade. O que importa é vivermos o amor, sermos sinceros diante de Deus, sabe? Sem hipocrisia, sabendo que nós somos pecadores. Todos nós somos. Eu sou o pior pecador dessa igreja, né? Todos nós somos falhos e pecadores, tá? No entanto, Deus, de forma inexplicável, nos amou e nos ama cada um de nós, sendo que o que Ele nos instrui é para o nosso bem, até mesmo quando é uma correção, né? E isto é Deus presente, Deus vivo. E a sua palavra é viva e eficaz, porque a palavra é o próprio Cristo, que é o Verbo. E ele fala, no verso 5 do Salmo 50, congregai os meus santos, congregai os meus santos, tá? Os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Quem são os santos? Os que comigo fizeram aliança, ou seja, os que renegaram o velho Adão e a sua escolha, e se aliançaram com Cristo, o novo Adão, na nova aliança. Quem são os santos que com Deus fizeram aliança? Aqueles que olharam e falaram, olha, essa situação lastimável que eu tenho de ter uma tendência para o erro, vem de Adão, o homem que caiu. Eu não quero Adão. Deus levantou Cristo como segundo Adão para refazer a aliança. A aliança que Adão quebrou, Deus por ser justo e fiel, Ele não quebra a aliança. Então a aliança era, se você comer esse fruto, certamente morrereis. Adão quebrou, Deus não vai quebrar, porque Deus é fiel na sua justiça. Mas na misericórdia, Deus levantou um segundo Adão para refazer a aliança. Então agora nós temos isso, tá? Eu não quero ficar no primeiro Adão. Se eu ficar no primeiro Adão, eu vou me perder, porque eu vou pagar o preço que ele representou por mim lá. Mas Deus enviou o segundo Adão, que é Cristo. Eu quero ficar com ele. Então essa é a minha aliança. A aliança que Deus fez com Adão, eu quero Nós quebramos na pessoa de Adão, mas eu quero refazer na pessoa de Cristo, tá? Então veja que Paulo fala aos Romanos, se você quiser acompanhar, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Ou seja, mesmo que eles não tomaram a decisão de Adão, certo? Havia morte porque eles estão pecando, já nasceram herdando o pecado de Adão, que é o que nós chamamos teologicamente do pecado original. Todavia, não é assim o dom gratuito, como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Então não é só mais o pecado do Adão, é o pecado de todos nós. E vários pecados, né? Não só um pecado, que ele foi lá e comeu o fruto proibido. Dali abriu a porta para muitos pecados. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, todos, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então veja, Adão caiu,
todos os homens pecaram. Cristo veio, oferta é para todos os homens. Assim como em Adão, muitos serão condenados, mas não todos, assim em Cristo, muitos serão justificados, mas não todos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Glória a Deus. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, quem são esses santos? Congregai os meus santos. Quem são eles? Os que fizeram aliança comigo. Eu entendo intelectualmente, racionalmente, que ou estou em Adão, no primeiro Adão, que pecou e trouxe a condenação e a morte, ou estou no segundo Adão, a saber, Cristo, que corrige essa situação, né? E vai me trazer a vida eterna, para que não toda a criação de Deus se perca, mas que Deus use de misericórdia com aqueles que se mantiverem em Cristo. É claro, né? Para entender? Sim? Então, como é essa aliança, né? Então, congregai os meus santos. Quem são os meus santos? Os que fizeram aliança. Como que é feita essa aliança? Por meio de sacrifícios. Veja aqui, Romanos 12:1. Nós conhecemos bem, né? Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse sacrifício não é mais para a morte, mas é para a vida. No Antigo Testamento, o sacrifício era para a morte. Tinha que levar um animalzinho lá. Então, vamos supor que eu estivesse vivendo no Antigo Testamento. Eu pequei, eu tinha que pegar um animalzinho, levar lá, ver. O pecador tinha que ver. Não adiantava levar o animalzinho e deixar, ô sacerdote, trouxe aqui meu pecado, faz a expiação por mim, obrigado, vira as costas e vai embora. Não, ele tem que ver. O sacerdote imolar o animal, o sangue do animal sendo derramado, ele ficar com dó daquele animal ali, do olhar do animal, fala assim, puxa, por causa do meu pecado, esse sangue está sendo derramado aqui na terra. Por causa do meu pecado. Cristo, ele fez o sacrifício uma vez por todas, ele já derramou o sangue purificador. Não há necessidade mais de sacrificar animais. No entanto, o conceito de Deus continua. Então eu tenho que trazer o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que é? A minha gratidão, o meu corpo presente no culto, mas não com a cabeça lá fora, que nem Asaf estava no Salmo 73. Com a cabeça aqui dentro, como Asaf está no Salmo 50. E ele está explicando, tá? Então, vemos aqui, né, como essa aliança, por meio de sacrifícios, não mais para a morte como um animalzinho, mas para a vida. Como é o conceito de Deus sobre sacrifício, tá? Se você olhar o Salmo 50 lá, dos versos 7 a 15, é o grupo dos ímpios. Eu vou ler rapidinho para que a gente finalize. Escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias dos milhares aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso, como eu, carne de touros ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifícios de ações de graça e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. E agora olha só, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Então o que nós vemos aqui? Que o sacrifício é ações de graça. Então o quarto mandamento fala a respeito de interromper a semana, trabalhar 6 dias nas nossas atividades e reservar o dia do Senhor para cultuarmos a Deus, né? Então, nós estamos aqui trazendo o sacrifício vivo para Deus. Não mais representando morte. Não precisa mais matar ninguém, porque Cristo já fez o sacrifício uma vez por todas.
Agora é ações de graça. Esse é o nosso sacrifício que estamos trazendo aqui. Trazemos o nosso corpo e falamos, Senhor, estou presente neste culto, inteiramente, corpo e espírito, estou interagindo com o Senhor. As outras coisas eu posso fazer depois que eu sair daqui. Aqui estou interagindo com o Senhor, certo? Trazendo o meu sacrifício de gratidão. Obrigado, Senhor, porque eu não serei condenado com os ímpios. Obrigado pelo sacrifício que o Senhor fez. Então, é como aquele homem do Antigo Testamento que tinha que levar um animalzinho, tinha que presenciar tudo aquilo, e depois tinha que ver o sacerdote pegar aquele sangue, passar para o sumo sacerdote para ele aspergir no altar. Então ele vai lá atrás e asperge no altar e fala assim, poxa, tudo isso porque eu pequei. Tá? Então, hoje nós pecamos e nem precisamos ver nada, né? Então parece que a gente vai acumulando pecados e sem perceber de nada. E é por isso que Deus fala, interrompa a sua semana 6 dias, venha um dia aqui e traga o seu sacrifício vivo, para você lembrar que Cristo derramou seu sangue por você, para você lembrar que você foi salvo por Cristo, que você é importante para mim, que eu te amei tanto que eu enviei meu filho, e ele pagou um preço doloroso para levar a maldição que ia cair sobre você, não vai mais, porque ele pagou isso na cruz. Então o nosso sacrifício é vir aqui e falar, obrigado, Senhor, muito obrigado, muito obrigado. E pensar que muitos rejeitam, muitos que professam a fé cristã não querem fazer isso. E por fim, né, a ameaça do julgamento dos ímpios mostra misericórdia, a partir do verso 16 aqui do capítulo 50. Mas ao ímpio diz Deus, de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança? Note que são ímpios que estão no culto. De que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Você não quer nem ser corrigido. Se vês um ladrão, tu te comprases com ele, e aos adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Senta-te para falar contra teu irmão, e difamas o filho de tua mãe. Tem feito estas coisas, e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Veja que os ímpios, mesmo se eles estiverem tramando mal dentro da igreja, Deus está vendo e discernindo. Congrega os meus santos, os que fizeram aliança comigo, e aos ímpios, você pensa que eu não estou vendo o que você está fazendo? É isso que Deus está falando aqui. Essa aqui é a essência do culto. Né? Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace sem haver quem os livre. E por fim, ele conclui com o verso 23, né? Que diz, o que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus, ou seja, o verdadeiro santo. O verdadeiro santo, ele prepara o seu caminho, ele prepara a sua vida para viver como um santo de fato. Este é o que verá a salvação de Deus. Ele quer preparar, ajudar na construção do culto, que a mensagem chegue a mais pessoas, como as irmãs fizeram ontem, colaboraram para que a mensagem chegasse a outras pessoas, dedicação, procura corrigir a sua vida diante de Deus, está ativo, animado, porque a maior bênção de todas foi aquele sangue derramado que levou sobre Cristo a nossa maldição. Quer ouvir a pior mentira que se falam aí nas igrejas hoje em dia? O melhor de Deus ainda está por vir. Essa é a pior mentira que tem. Porque o melhor de Deus já veio, que é Cristo. E com Ele, Deus nos dá todas as coisas. Deus nos dá todas as coisas agora. O melhor de Deus já veio. Certo? Sem Cristo, você poderia ganhar o mundo inteiro. Mas você ia perder a sua alma. Então, a essência do culto é Deus interage conosco, Deus discerne, congrega os seus santos. Né? Na igreja visível a gente olha, somos todos iguais. Né? Na igreja invisível, Deus congrega, mesmo que haja uma multidão de ímpios ali junto. Deus congrega os seus santos. Tá? E ele aponta isso. O santo é corrigido e agradece a Deus. Porque ele fala, obrigado, Senhor, porque o Senhor me manteve no caminho. Como Asaf estava pensando em ir lá para fora e Deus me corrigiu. Certo? Agora,
O ímpio, ele não quer ser corrigido. Então, ele será condenado com o mundo, e é isso que Deus, a mensagem, né, que Deus deixa no Salmo 50. Que o Senhor Deus complete esta palavra em nossos corações. Quero convidar a Santa Amada Igreja para louvarmos a Deus com o Salmo 146 em resposta a este culto. Aleluia, ó minha alma, glorifica o teu Senhor. E durante a minha vida cantarei em seu louvor. Não confieis em governantes, nem nos homens para salvar. Seus projetos cessam todos quando o Espírito lhe sai. Bem-aventurado aquele cujo Deus é o de Jacó, que recebe seu auxílio, esperando em Deus Javé. Ele fez os céus e a terra, fez o mar e tudo mais, e fiel eternamente o Senhor se manterá. Faz justiça aos oprimidos, ao faminto dá o pão. O Senhor liberta os presos, abatidos põe de pé. O Senhor ao justo ama, faz o cego enxergar. Sobre órfãos e viúvas, seu amparo ele dá. O Senhor ao forasteiro lhe concede proteção, mas dos ímpios o caminho o Senhor transtornará. Para sempre o Senhor reina, ó Sião, teu Deus é rei. De uma geração a outra, reina Deus, aleluia. Convido a igreja a uma breve oração, oremos. Obrigado, Senhor Deus, pela tua graça, Deus, por toda a tua instrução, Senhor, e também pela tua correção. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor discerne, Deus, aqueles que são do Senhor, o Senhor conhece, e o Senhor nos alimenta, Deus, com a sua palavra, Deus, e nos instrui no caminho que devemos seguir. Muito obrigado, Deus, pela bem-aventurança e pela graça de podermos cultuá-lo toda semana no dia do Senhor. Muito obrigado, Deus. Louvado seja o teu nome. Quero convidar também a amada igreja para professarmos a nossa fé através do credo apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia, ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado adiante de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo,
na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Convido os amados irmãos, aqueles que puderem, que